Olá, queridos discípulos do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor estejam no coração de cada um de vocês. Hoje a nossa reflexão está baseada no Salmo 84, dos versículos 4 ao versículo 7, que diz da seguinte maneira: Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Meus queridos, nós vamos falar sobre a caminhada para a casa de Deus. E em primeiro lugar, eu quero destacar que feliz é o homem que habita na casa do Senhor. Veja o que diz o versículo 4. Bem-aventurado o homem que habita em tua casa. Esse bem-aventurado significa feliz, o homem que habita em tua casa. Se nós olharmos o versículo anterior, que é o versículo 3, nós vemos que o pardal, que não tem nenhum valor, encontrou na casa de Deus um lugar para morar. E a andorinha, que vive sempre viajando de um lado para outro, encontrou na casa de Deus um lugar seguro para si e para os seus filhotes. Assim também é bem-aventurado aquele que faz da casa de Deus a sua habitação espiritual. Como diz o salmista, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Também está escrito no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Notem que o homem que habita na casa do Senhor é um homem feliz, porque desfruta da presença de Deus, da comunhão com o Criador e Senhor, mas também da comunhão com os irmãos. Além de aprender sobre a beleza, a santidade e a grandeza de Deus, este homem tem também o privilégio de louvar o Senhor incessantemente, conforme está no versículo 4. Mas em segundo lugar, no versículo 5 diz que feliz o homem cuja força está no Senhor. Este homem que tem o privilégio de estar diante de Deus, também tem os seus olhos abertos para ver a grandeza do Senhor, a força do Senhor e o poder de Deus. E, consecutivamente, quando ele olha para si próprio, ver quão frágil e pecador é o homem. E a única decisão sábia é ele se colocar nas mãos do Senhor, depender e confiar totalmente em Deus. Veja, o que faz a diferença na vida de uma pessoa é a presença de Deus, é a sua confiança inabalável no Senhor. O texto diz, feliz é o homem cuja força está no Senhor. Em terceiro lugar, feliz o homem que em seu coração os caminhos são aplanados. Isso está no versículo 5. O Salmo está registrando aqui a figura de um homem que às vezes fazia uma longa caminhada até chegar em Sião, na casa de Deus. Os caminhos para chegar na casa de Deus eram cheios de dificuldades e perigos, cheios de altos e baixos. O versículo 6, por exemplo, fala do vale de Baca, que este homem precisava enfrentar na caminhada rumo a Sião. Vale de Baca é uma região árida, muito difícil e complicada de atravessar. Vale de Baca significa vale de lágrimas ou de choro. Às vezes, o caminho para a casa de Deus é realmente cheio de espinhos e desafios. Mas este homem é feliz porque, apesar de seus pés pisarem altos e baixos, o seu coração está plano. Apesar dele enfrentar tempestades por fora, mas por dentro ele tem calmaria e bonança. O seu coração é reto e consagrado ao Senhor. Feliz o homem que tem dentro do seu coração os caminhos aplanados. Mas em quarto lugar, este homem é feliz porque as bênçãos do Senhor lhe acompanham.
No versículo 6 está escrito que, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Não obstante passar por dificuldades na caminhada rumo à casa do Senhor, este homem faz o deserto se tornar um manancial de água viva. A sequidão dá lugar aos tanques cheios, porque a bênção do Senhor lhe acompanha. O versículo 8 diz que cada um destes homens que sobem para a casa de Deus aparecem em Sião diante do Senhor. A pergunta que eu faço é: por que, apesar de enfrentar perigos, estes homens chegam em Sião, na casa de Deus, e em segurança? Em primeiro lugar, porque eles põem a sua confiança em Deus. Eles não confiam no seu próprio braço, nem na sua sabedoria ou nas suas armas. Eles fazem do Senhor a sua força. Segundo, porque dentro do seu coração os caminhos estão aplanados e lhe conduzem para a presença de Deus. Terceiro, porque eles têm a bênção de Deus durante toda a caminhada. Concluindo, não desista da casa de Deus por causa das dificuldades ou das lutas. Faça como estes homens descritos neste salmo, que eram felizes, porque tinham a presença de Deus e amavam a casa de Deus. Enfrentavam perigos, enfrentavam lutas, lágrimas, mas chegavam diante de Deus em Sião. E esta palavra edifique o meu e o seu coração, em nome de Jesus. Amém e amém.